Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vou revelar as profecias que estão se cumprindo nos dias atuais, então assista até o final, porque o que vou falar no final do vídeo vai impactar muito com a sua vida. Além disso, se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Tenho certeza de que você não vai querer perder nenhum conteúdo exclusivo que preparamos para vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá. Profecia número 1, a transformação da sociedade, 2 Timóteo 3, 1, 5. Também deves saber que nos últimos dias virão tempos difíceis, porquanto os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição familiar, implacáveis, difamadores, sem controle de si mesmos, cruéis, inimigos do bem, traidores, impulsivos, soberbos, mais inclinados aos prazeres do que à devoção a Deus, aparentando piedade, mas negando sua eficácia. Afasta-te deles antes que seja tarde. Nos dias atuais, somos testemunhas de uma decadência moral e ética sem precedentes, um sinal evidente de que as profecias registradas nas Escrituras não são meramente palavras antigas, mas sim verdades vívidas e pulsantes se desdobrando diante de nossos olhos. O trecho de 2 Timóteo 3, 1, 5 funciona como um espelho, refletindo o estado atual de nossa sociedade, onde os comportamentos e atitudes tão vividamente descritos por Paulo parecem saltar das páginas da Bíblia e se materializar em nossas vidas cotidianas. Ao explorarmos mais a fundo esta passagem, torna-se evidente que estamos imersos em uma época marcada por um profundo egocentrismo. É um tema que ressoa fortemente com nossa era, na qual a exaltação do ego sobre tudo tornou-se a norma. Este amor próprio, do qual as Escrituras nos alertam, não se trata de um saudável senso de autoestima, mas sim de um narcisismo profundo que coloca os desejos individuais acima do bem-estar dos outros. Nossa sociedade nos incentiva a nos amarmos incondicionalmente, propagando a ideia de que tal auto-amor é a base de uma personalidade saudável. Entretanto, isso tem gerado uma cultura de narcisismo, na qual a autoabsorção excessiva e a autoadmiração predominam, muitas vezes às custas da empatia e compaixão pelos demais. Esse egoísmo se manifesta de diversas maneiras, conforme descrito em 2 Timóteo. Indivíduos tornam-se autolouvorosos em detrimento de seus relacionamentos e comunidades. As características enumeradas por Paulo, como traidores, obstinados, arrogantes e mais amantes do prazer do que de Deus, têm uma origem comum, um foco avassalador no eu. A traição surge quando o interesse pessoal é colocado acima da lealdade e da confiança. Ser obstinado e arrogante reflete uma postura de soberba e teimosia que ignora a sabedoria e as necessidades alheias, e a preferência pelo prazer em detrimento da devoção a Deus evidencia um desalinhamento profundo de prioridades, onde a busca por alegrias efêmeras prevalece em detrimento da vida eterna. Estamos vivendo em uma época na qual as alegrias passageiras do prazer são exaltadas acima da comunhão com Deus. Homens e mulheres dão prioridade ao prazer em detrimento de sua devoção a Deus. O pecado e a luxúria trazem consigo prazeres efêmeros. As pessoas não pecam porque isso lhes traz dor. Ao contrário, pecam porque encontram um prazer temporário na maldade. O pecado pode conduzi-los a um lugar repleto de sol e rosas metafóricas, mas apenas por um momento. Essa fixação no presente, no material, em vez do espiritual, leva muitos a escolherem os prazeres transitórios do pecado em detrimento da promessa de vida eterna com Deus. Vivemos em uma sociedade que aceita, celebra e até mesmo promove coisas que outrora eram consideradas más e ainda são vistas como pecado aos olhos do Senhor.
Além disso, a profecia descreve uma cultura de orgulho e vanglória, na qual os indivíduos exibem suas conquistas e status com pouco apreço pela humildade ou graça. Essa atitude predominante não apenas afasta as pessoas umas das outras, mas também de Deus, criando uma sociedade que valoriza os elogios em detrimento dos atos de bondade e compaixão. Neste ambiente, a verdadeira essência do apoio comunitário, da compreensão e do respeito mútuo fica obscurecida pelas sombras da arrogância e autoimportância. Profecia número 2. O avanço do conhecimento. Daniel 12:4. Tu, porém, Daniel, fecha as palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento aumentará. Existem várias interpretações fornecidas por comentários bíblicos sobre Daniel 12:4, e cada uma delas apresenta pontos valiosos, oferecendo perspectivas extremamente convincentes. Uma interpretação sugere que a frase "muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento aumentará" se refere ao rápido avanço nos transportes e no progresso tecnológico. Em contraste, outra propõe que isso indica que muitos se aprofundarão nas Escrituras em sua busca por conhecimento, o que é um bom sinal. Ambas as interpretações apresentam elementos que podemos observar no mundo atual. A profecia de Daniel sobre o aumento do conhecimento tem se cumprido de várias maneiras. Estamos imersos em uma era de informações facilmente acessíveis, com mais conhecimento ao alcance de nossas mãos do que nunca antes, um período de avanço tecnológico e conhecimento sem precedentes. Ao longo dos últimos 3.000 anos, testemunhamos mudanças significativas em nossa forma de viver, trabalhar e nos comunicar, desde a invenção de ferramentas de pedra por volta de 100.000 anos antes de Cristo, até o desenvolvimento de biotecnologia, nanotecnologia e computação quântica no século XX. Essas inovações destacam o crescimento exponencial do conhecimento, com cada década parecendo acelerar o ritmo da inovação. A Revolução Industrial marcou o início dessa trajetória ascendente do conhecimento, com máquinas começando a substituir o trabalho manual e a indústria florescendo. Um exemplo perfeito disso é a SpaceX. Fundada em 2002 por Elon Musk, a SpaceX é uma fabricante de foguetes e provedora de serviços de transporte espacial, que ilustra o incrível avanço no conhecimento humano e nas capacidades tecnológicas. Apenas 2 décadas atrás, a SpaceX revolucionou a viagem espacial ao desenvolver foguetes reutilizáveis, como o Falcon 9, que reduzem drasticamente o custo de acesso ao espaço. O desenvolvimento da espaçonave Dragon foi fundamental para o reabastecimento da Estação Espacial Internacional, marcando avanços significativos em missões espaciais de carga e tripuladas. Apenas 2 décadas atrás, a SpaceX revolucionou a viagem espacial ao desenvolver foguetes reutilizáveis, como o Falcon 9, que reduzem drasticamente o custo de acesso ao espaço. O desenvolvimento da espaçonave Dragon foi fundamental para o reabastecimento da Estação Espacial Internacional, marcando avanços significativos em missões espaciais de carga e tripuladas. A Starship, atualmente em desenvolvimento, está preparada para transportar humanos a Marte, transformando o que antes era um sonho de ficção científica em uma realidade próxima. Esse avanço no conhecimento e nas capacidades em um período tão breve não é nada menos que miraculoso, alinhando-se perfeitamente com a profecia de Daniel sobre o aumento do conhecimento. Estamos imersos em uma era na qual os limites das conquistas humanas são constantemente estendidos, com o rápido ritmo de avanço tecnológico de nosso tempo claramente cumprindo as palavras proféticas proferidas milhares de anos atrás. A SpaceX é apenas um exemplo
entre muitos dos notáveis avanços de nossa era. O aumento do conhecimento é perceptível em todos os lugares. Não se trata apenas da acumulação de fatos, mas sim de uma compreensão em expansão do universo e de nosso lugar dentro dele. Este surto extraordinário de conhecimento e habilidade nos lembra da natureza profética do livro de Daniel. Daniel, vivendo em uma época na qual tais avanços eram inimagináveis, profetizou um tempo em que o conhecimento aumentaria e as pessoas viajariam grandes distâncias. Uma profecia alinhada de forma impressionante com nossa realidade atual. A segunda interpretação de Daniel 12:4 oferece uma perspectiva esclarecedora sobre o crescimento espiritual, sugerindo que a busca da humanidade vai além de simples realizações físicas ou aquisição de conhecimento mundano. Em vez disso, enfatiza uma imersão na iluminação espiritual, onde os indivíduos, especialmente nestes últimos dias, mergulham nas Escrituras em busca de conhecimento. Teólogos e estudiosos bíblicos respeitados argumentam que a frase "muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento aumentará" trata menos sobre a velocidade do transporte moderno ou o avanço da educação secular e mais sobre uma jornada de descoberta dentro da Palavra de Deus. Essa perspectiva sugere que, à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, haverá um aumento significativo no número do povo de Deus mergulhando nas escrituras proféticas, buscando orientação, clareza e discernimento. Estamos vivendo em uma era de ouro do acesso à sabedoria bíblica, onde a clareza e a profundidade do entendimento da palavra de Deus são realidades facilitadas por uma abundância de recursos, desde comentários detalhados até sermões online esclarecedores como este aqui. Profecia número 3. Os escarnecedores nos últimos dias. Um escarnecedor, neste contexto, é alguém que zomba de Cristo, ridiculariza as coisas de Deus e se opõe ao Evangelho. O papel dos escarnecedores nos últimos dias se tornará mais pronunciado à medida que o diabo os utiliza como parte de suas estratégias de fim dos tempos para desencorajar os crentes de servir a Deus. Os escarnecedores são incitados pelo espírito do anticristo contra aqueles que escolheram servir a Deus. Não estou afirmando que o anticristo em si já tenha chegado. A verdade é que não sei se ele já chegou ou não. Mas o que sei e o que posso perceber apenas olhando para o mundo é que o espírito dele está presente. O espírito do anticristo é a negação da divindade de Cristo. 1 João 4,3 declara: "Mas todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus, este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo." Essas profecias, a mudança da sociedade, o início das dores, o aumento do conhecimento e os escarnecedores nos últimos dias, nos fornecem um quadro fascinante e perspicaz dos tempos em que vivemos. Elas nos desafiam a permanecer vigilantes, aprofundar nossa fé e permanecer firmes na verdade, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar desmoronando. Mas elas também nos oferecem esperança, lembrando-nos que Deus está no controle e que Ele trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, vamos nos apegar à nossa fé, permanecer firmes em nossas convicções e confiar no Deus que nos sustenta, hoje e sempre.